Aristeu, o que a gente faz com 2023? Pergunta que não quer calar. Vamos botar. Eu estive na semana passada em São Paulo, lá no Congresso do IBGC, e essa foi uma pergunta bem constante. Nós estamos numa situação assim de bastante certeza, né? Tem algumas certezas, que é, por exemplo, a questão climática, que está piorando, tem a questão digital, que as pessoas com cultura digital estão cada vez maiores, né? São cada vez maiores no nosso meio consumidor. E tem outras que estão se agravando, que nem a guerra da Ucrânia, que vem vindo frio agora, então vai fazer com que haja uma escassez maior ainda na Europa de energia e tal. A inflação no mundo, né, resumidamente, e no Brasil aqui a nossa questão política, as Instabilidade eleições política. e tal. É. Então, assim, ó, não é uma coisa fora, não é uma pandemia, mas é um belo tsunami que vem aí. E isso causa realmente assim muita incerteza em relação ao empresário, não só ao empresário, mas qualquer pessoa fica com essa sensação: o que que eu faço com o dinheiro? Eu compro agora, eu não compro. Então acho que essa é uma questão importante, onde a estratégia para 2023 ela é fundamental, tá? Tá, vamos lá. Estratégia, então. Eu vejo que tem muita confusão a respeito do termo estratégia, né? Tem gente que acha que estratégia, eu vou fazer isso, isso e isso, e vai acontecer aquilo, aquilo e aquilo. E a gente sabe que não é assim, né? Como tu definiria, Aristeu, essa estratégia em um cenário de incerteza? Eu diria assim, ó, em primeiro lugar, a estratégia ela tem alguns parâmetros. Não adianta ser um mapa estratégico bonito, perfeito, né? Ele passa por algumas coisas antes. Em primeiro lugar, tem que haver uma estratégia, ou seja, um norte, de certa forma, definido e construído com as pessoas. Não adianta vir de cima para baixo. A decisão é top, mas a construção ela é envolvendo as lideranças e as pessoas assim influentes, vamos dizer, na organização. Tem que ter uma mudança na cultura, tem que o time tem que pegar junto e querer ir para lá, ou seja, uma mudança de comportamento. E do ponto de vista dos sócios, né, sejam familiares ou não, tem que haver uma consistência também para poder dizer, nós queremos ir para lá. Então, assim, a estratégia, o planejamento, ele vai dar as ferramentas ou os caminhos, vamos dizer assim, o plano tático, vamos dizer assim, para poder atingir. Mas não espera que o consultor vai criar o plano tático, ele é construído pelas pessoas. Entende? Então, assim, é uma mobilização para ganhar um campeonato, nesse sentido. Aí a gente tem algumas situações que a gente tem que considerar, né? A situação da empresa. Tem empresas que estão numa situação bem complicada de caixa ou de redução de vendas, que aí, nesse momento, talvez o melhor não seja fazer um planejamento estratégico, sim fazer uma espécie de uma análise, como é que está a gestão da empresa. Quando eu falo gestão, não é a gestão, como é que está sendo tomada a decisão, não, é uma gestão sistêmica, que olha os processos, que olha, por exemplo, a parte de produção, comunicação, como é que olha o comercial, como é que está a logística, como é que os custos. Então, assim, essa é uma visão. E na sequência, depois vamos dizer, desse pequeno grande diagnóstico, que ele diga no sentido de que ele é sistêmico, ele tem que enxergar para frente e para trás, não só para o lado, né? Aí a gente começa a construir algumas certezas em cima de processos que são críticos. Aí, na sequência, pode vir um planejamento estratégico. Tá? Tá, mas não deixa de ser uma estratégia, né? Porque eu vejo, esse é um outro erro comum que eu vejo bastante também. Hoje a ferramenta mais difundida, assim, pelo menos no meu meio da comunicação, do design, da publicidade, é o design estratégico. Só que o design estratégico, eu tenho uma certa crítica que ele sempre vai puxar para a inovação, ele sempre vai puxar para o desenvolvimento de novos serviços, para tu mexer na forma como tu faz, encontrar teu propósito e a partir disso. Tá? Mas muitas vezes a estratégia pode ser, eu tenho que garantir meu caixa, enfim. E como é que Exatamente. funciona, como é que tu vê isso, Alessio? Que outras ferramentas existem para isso? Assim, tem um livro que já foi best-seller e agora não é mais, que é Feitas para Durar, do Collins e Porras. Ele é do século passado, eu digo sempre, né? E ele tinha uma figura muito interessante que era o símbolo do yin e do yang, né? Que uma empresa feita para durar, ela tem que trabalhar um lado, que é a preservação do núcleo, e tem que trabalhar o outro lado, que é estimular o progresso e o novo.
Então, assim, se eu for fazer, no exemplo que tu dissesse, um trabalho só voltado para estimular o novo, o progresso, como é que fica o núcleo? Como é que está a base? Então, o que é o núcleo? O núcleo é cuidar do caixa, é verificar que os processos estão adequados, verificar de custos, organizar para tu não assumir riscos fora do normal, ou seja, como é que está o processo de clima dentro organizacional para ver se as pessoas estão engajadas ou não. Isso é preservar o núcleo, né? Não é apenas dizer assim, ó, nosso propósito é esse e achar que aquilo faz tudo. Não é questão de mexer na cultura. E quando mexer na cultura, a gente tem que ter muita coragem para tocar naqueles pontos que são aquelas lideranças tóxicas. Liderança tóxica é aquela que, por mais que tu queira, ela vai sempre puxar. E liderança tóxica não é necessariamente um funcionário. Muitas vezes são os sócios, são os diretores, né, são os familiares que têm esse papel, exercem esse papel nocivo na organização. E do outro lado, quando se fala em estimular o progresso e o novo, aí sim entra a questão do planejamento estratégico, que olha mais o médio e longo prazo. E olha também a questão da ousadia, que vem a ser a inovação ou a disrupção. Então, assim, a cada caso tem um trabalho. Não é só chegar e puxar para o disruptivo. Não, tu tem que, às vezes, enxergar como é que está a situação da empresa para poder ver qual é a melhor dosagem, né?